gente linda, sejam todos muito bem-vindos ao PodTap, o primeiro videocast sapateado do Brasil. E vocês sabem, já tem 5 episódios aí rolando, não deixem de conferir. E hoje a gente tem um episódio incrível. A gente vai falar sobre o sapateado show business, digitais influencers, como isso funciona, como que a gente pode linkar com o nosso movimento. Eu sou o Gil e tenho o prazer de ser apresentador desse podcast incrível. Mas antes da gente começar, eu quero agradecer muito aos nossos patrocinadores, a Block e a Chloe Maud Foundation, que acreditam no poder transformador da arte do sapateado. Não deixe de conferir o trabalho deles, os produtos e tudo mais, no link que a gente vai deixar na descrição aqui do nosso episódio. Hoje, gente, eu tenho 2 convidadas, assim, que eu tô muito feliz que elas estão aqui. Vocês não estão entendendo. 2 amigas incríveis. Eu tenho aqui comigo Clarissa Barbio, empresária, bailarina, digital influencer, proprietária da Bailados. E eu tenho também Mariana Borges, bailarina coreógrafa formada pela UFRJ, e em seu currículo ela tem shows com a Anitta e com a Alicia Keys. Sejam muito bem-vindas ao nosso PodTap! Tá rolando! Bem-vindas, amigas! Obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Tô muito feliz que vocês estão aqui. Vocês sabem que é um projeto muito especial. Muito feliz da gente poder se encontrar, né? E, gente, vocês não sabem, eu conheço a Clara através da Mari. É aí que a nossa história se cruza. O sapateado entrou nessa história e a Mari me apresentou a Clara e eu pude trabalhar na Bailados. E aí foi que a gente se conectou e virou essa bagunça toda muito gostosa. E que eu fico muito feliz de vocês terem topado. Bem-vindas, viu? Ai, obrigada. Prazer é todo nosso, né? Felicíssima. E que feliz esse encontro. Nossa, muito. Tô muito mais feliz. Certa que a Não, a hora que a gente foi escrevendo o episódio, eu falei Impossível assim, daqui. Mariana vai com a Clarissa. Acabou. Eu falei, fechou. Não tem como eu misturar as duas com outras pessoas. São elas. Pra começar, vamos do início de tudo. Como que a dança entrou na vida de vocês e como que vocês levaram isso pro show business, pra indústria, pro mercado? Como que foi entrar na dança e já falar, beleza, é profissão. Então, e encontrar esse caminho. Como que foi pra vocês isso? Então, assim, eu acho que eu nunca enxerguei a dança de outra maneira. Eu acho que era a única forma que eu pensava a Clarissa do futuro. Mesmo muito pequena, assim. Eu acho que eu sempre levei a dança a sério nesse lugar, mas sempre muito quis estar no lugar que eu tô hoje, de ser diretora, professora, ser bailarina. Foi uma coisa que foi meio acontecendo. Acho que também por conta da idade, né? A gente precisa de uma maturidade para se tornar diretora. Mas a parte de dança, assim, de eu dançar nos lugares, dancei na Globo. Enfim, foi acontecendo. A vida mesmo foi... A vida foi trazendo. Foi trazendo. E nesse meio termo, teve o sapateado também na sua formação. Teve. Lá atrás você teve Lá também. atrás. É, Sim. quando eu comecei a dançar, eu entrei primeiro no balé, mas logo eu virei aquela menina que morava dentro da escola de dança e fazia todas as modalidades possíveis, porque eu amava estar ali. Então, o sapateado foi uma delas. Amo o sapateado. E apesar de eu não dançar há muito tempo... Mas ela sabe bem o que é um shuffle ball change, gente. Sei. Que eu já vi. Ela sabe o chim-cham, sim. Sei, mas não dancei muito tempo. Mas, assim, é uma arte que eu amo e admiro muito, assim. Fez muito parte da minha formação. Eu tive uma professora maravilhosa que, enfim, que me fez me apaixonar mesmo. Ai, que delícia. E Mari, como que foi aí? Você também, desde muito nova, você já estava dançando várias modalidades, né? Acaba sendo uma história bem similar, né, com a da Clá, que é Ratinha de Academia, que foi o clássico. Mamãe colocou no Baby, tinha 2 anos e pouco, completamente louca. E aí fui indo para as outras modalidades, muito agitada, queria fazer todas as coisas. E aí foi balé, foi o jazz, sapateado veio depois, miudinha, pro desespero dos meus professores. E aí vieram as outras modalidades, veio o contemporâneo, e aí vieram as danças urbanas. E aí você foi pra faculdade também pra estudar Eu dança. fiz faculdade. E também artes cênicas você fez. Sim, eu sou formada pela Cal, sou atriz formada pela Cal. E o teatro, ele veio mais velha, Sim. na verdade, né? Uhum. Eu comecei a competir com 8 anos, comecei a trabalhar com 15. Inclusive, meu primeiro trabalho, eu estava com a Clá. Que foi o flash mob pra loja da Samsung no Shopping Leblon. Gente, que tudo! Foi coisa- É uma loucura, né? Anitta Gente, veio que depois, encontro! primeiro veio isso. Primeiro veio isso, depois veio Depois veio a Anitta. Anitta. Meu Deus. Você Primeiro. tinha 15 Eu anos? tinha 15 anos. Tudo bem. Caramba. Eu era bem novinha também. Eu entrei na faculdade de dança também muito novinha.
É isso, me formei muito nova também. Eu devia ser novinha, mas de 15 anos Por já. eu estar muito focado no sapateado, eu Gente. nunca tive a intenção de fazer dança. É engraçado, porque minha mãe é bailarina. Então, minha mãe, quando chegou essa época de faculdade, a gente teve a conversa. E ela falou, se você quiser, você vai lá pra Federal da Bahia. Ela queria que eu fizesse lá ou na Incrível. Unicamp. Ela falei, mãe, eu não quero. Pro sapateado, eu já tava viajando. Eu falei, não, eu vou pra comunicação, vou pra publicidade. Na verdade, eu queria biomedicina ou relações internacionais. Internacionais eu consigo te visualizar. Aí eu fiz biomedicina. um ano de sociologia, não gostei. Aí que eu passei pra mas publicidade. sociologia E aí eu ainda amei esbarra. depois disso. Ai, Porque aí eu eu amo. vi que tinha um nicho. Falando dessa profissionalização, eu vi que tinha um nicho que as pessoas não atendiam na comunicação da dança. Pelo menos lá no interior. E na escola que eu cresci, no Estúdio A, a tia Alexandra sempre foi muito aberta. Não, você quer estudar isso, faz. Tia Alexandra, tem um case aqui da faculdade. Você responde? Não, responde. Faz sua conta. Então eu já fui testando ali mesmo na escola. Aí eu fui vendo nos eventos de TEP, eu ia viajando pra fora, a comunicação lá fora, bem mais adiantada que a nossa aqui. Sim. Aí, gente, isso tá errado, tem um nicho. Eu vou estudar, vou ajudar a galera, vou entrar pra isso. Foi assim que eu acabei caindo na publicidade, mas eu cheguei a investigar as faculdades de dança, mas quando eu vi o currículo não tinha TEP. Não Sim. tem. Ela falava, cara, Isso é uma Mas coisa. eu fiz mais ou menos isso no sentido, eu dei aula de sapateado na UFRJ. Tinha um projeto da UFRJ que era o Comunidança, que tinham várias modalidades. E aí eu dava aula de sapateado lá, eu dei por 2 anos, eu acho. E aí era a galera da UFRJ de todas as áreas. Todas as áreas. Acaba sendo um projeto, né? Assim, Sim, mas não tem matéria. É isso, na grade não tem. A gente fica só com balé contemporâneo. Pra não dizer que não tinha, eu tenho a sensação de que tinha alguma matéria ali que esbarrava. Eu tenho a sensação, mas nunca abriu. Tipo, eu vi o nome, mas eu acho que nunca chegou a abrir. Não, na faculdade que eu fiz Universidade da Cidade. E era, assim, uma faculdade maravilhosa que acabou. Mas era Cândido, né? Foi pra Cândido, mas assim, o corpo docente foi, mas não é a mesma coisa, assim, né? Mas era muito boa a faculdade, com um potencial, assim, de espaço também muito grande. Mas era muito... Até porque era licenciatura, né? Então, assim, eles partem do princípio que você já sabe dançar e que você tá ali pra aprender a ensinar. a ensinar. Então, era muito focado no balé clássico e no contemporâneo. Por mais que eu veja, tem muitas críticas quanto a isso. Temos muitas. Não, temos Acho que temos muitas. todos, Temos todos, inclusive não só o sapateado, outras É, modalidades também. Porque, por exemplo, na faculdade a gente tem história da dança. Eu tive história do balé, né? Sim. Ok, vou pro contemporâneo, dou Sim. uma esbarrada ali, É, mas sempre muito- com uma visão muito muito- eurocêntrica, né? É. Sim. Eu não tive nada com relação às danças africanas ou outra vertente que não O que fica difícil europeia, até né? de depois encontrar trabalhos acadêmicos falando sobre as outras Sim. modalidades, ou sobre vertentes, ou sobre origens. O Lucas fez. O Lucas fez, a Maravilhoso. Nagori fez também, só citando aqui pessoas do Sim. TEP que têm feito um trabalho incrível, Sim. publicando isso, e fica aí para todo mundo poder estudar e incentivar, né, Sim. esses trabalhos. Agora, voltando aqui, não voltando, mas pegando gancho nessa profissionalização. Vamos agora falar do show business. Como que é esse processo? Eu sei que pra gente talvez é meio óbvio. A gente sabe como funciona a contratação, não sei o quê. Mas muita gente que tá ouvindo e vendo a gente tem o sonho, mas não sabe como que é. Como que é esse processo? Desde a audição até chegar lá, seja no show com alguém, seja na TV, ou seja com uma marca. Como que é esse processo, assim, da gente contar pra galera como que é esse processo entrar nessa indústria do audiovisual? Como que é isso? Fazer audição, tudo mais. Como que é isso? Na experiência de vocês, que são diferentes, né? Eu acho que é bem mais amplo do que parece, porque nem sempre é aquela audição clássica, né? Uhum. Já fiz audição por vídeo, online, já fiz audição que é pré-seleção, você manda currículo, você manda foto, e aí depois é a audição de fato, dançada, tem o que indica. Tem. E aqui no Brasil a gente não tem empresário, né? Lá Não. fora a gente trabalha com empresário, né? Todo mundo tem que ter um manager, que aí o manager Sim. faz o booking da sua audição. Aqui não, aqui funciona diferente. É cada um por si, faz a Cada audição. por si. E aquela Isso foi loucura. uma coisa que me perguntaram quando teve o job da Alicia, que... Alicia, uma hora dessa, a gente falando o nome dela errado, você corta. Ah, tá, a gente tá no Brasil, não tem problema. Alicia. Aqui é a Alicia. Alicia Chaves. Alicia Chaves. Aqui ela é a Alicia Chaves. Que quando eles entraram em contato comigo, inclusive por causa da mod da Chloe, que eles chegaram em Uhum. mim, eles vieram perguntar, tá, quem que cuida disso? Quem é o manager? E eu falei, tipo, Eu? no caso vai estar sendo eu? Então, no Brasil não tem, né? Então, ou seja, precisa dessa organização, mas E aí não eu tem. que tive que fazer essa função. Eu que fui o balé / produção manager. É que eu acho que
que já teve um movimento de ter umas agências que cuidavam de bailarinos, mas Sim. isso não vai muito... Acho que culturalmente a gente não entende muito isso. Sim. E aí cada um vai indo por si mesmo. Seria bem bacana que tivesse uma agência... Sim, porque tem direitos, né, que são assegurados pela agência, Exatamente, pelo empresário, não você é fica você. respaldado. Não é você que tem que lutar por um cachê que veio errado ou por uma hora a mais que você tá e que você tem que cobrar extra. Seria ótimo que alguém cuidasse disso e não o artista, né? Sim. Porque o artista, ele tá ali pra cumprir a função dele de artista. Mas o artista aqui no Brasil acaba cumprindo todas as outras funções. Sim. Mas as próprias agências se perdem, às vezes, um pouco. Porque, por exemplo, como atriz, às vezes eu vou pesquisar agência ou alguma coisa assim. Cara, no formulário eles perguntam quantos seguidores você tem no Instagram. Então, acho que até a própria agência se perdeu do principal propósito. No que é o job, no como fazer o recrutamento, né? Vamos dizer assim. Que super seria válido, porque é muito ruim você estar numa audição que todo mundo que tá ali te assistindo sabe que você não vai passar. Você não é perfil da audição. Sim. Então, pra quem não sabe o que é audição, quem tá ouvindo e vendo a gente, o que acontece numa audição? Você vai se cadastrar, vai ter lá um job, vai ter um show na TV. Você vai se cadastrar, vai ter o dia e a hora, você vai chegar lá, vai ter uma plaquinha com um número. É tipo um pelotão, tá lá, 400 pessoas. Vão ensinar uma combinação de dança, na maioria das vezes é dança. E aí todo mundo vai fazer, vai dividir em grupinhos. E aí depois vai selecionar quem fica, quem sai. Se eu não te chamar, você pode ir embora. E aí dali é que vai explicar o contrato, qual o job, quantas horas de ensaio são, né? Na maioria das vezes deveria ser assim. Tem vezes que não é. Na verdade, deveria ser, na minha opinião, na minha humilde opinião, deveria ser antes. Sim. Eu deveria ter a possibilidade de escolher ou não se me desgastar naquela audição faz sentido pra mim ou não. Pra mim não faz nenhum sentido você fazer a audição de um trabalho que você não sabe. Quanto vai ser, quantos dias na semana vão ser. Você não sabe nada, você passa na audição e acaba meio ficando refém, assim, caramba, eu me desgastei pra caramba, cheguei até aqui, agora esse trabalho não faz o menor sentido, nem na minha rotina, nem o cachê, nem... Então eu acho que a gente peca muito, muito, muito nisso. Sim. É a mesma coisa da pessoa, é isso, ela te chama pra um trabalho, oi, tudo bem? E não te fala o quanto é o trabalho, como funciona. E já é tão nichado as oportunidades que todo mundo vai querer abraçar. Todo mundo vai querer fazer, mesmo sem ter todas as informações. Porque não tem tantas oportunidades quanto a galera acha. Ou às vezes são sempre os mesmos. Então é um pouco difícil de você entrar. E é nisso que as pessoas contratantes se seguram. Que sempre vai ter alguém querendo fazer. Sim. Eu vou falar, é pra falar? Temos histórias, temos experiências sobre audições de 4, 5 horas que a gente não sabia nada e depois... Enfim. Eu não vou dar nomes, tá? Mas vocês sabem como funcionam essas audições. Eu estava com você nessa. Você estava comigo e eu saí da audição pra ir pra Bailados depois trabalhar, dar aula no meio de semana. Mas olha, eu vou pegar aqui já o gancho da audição, mas também pra perguntar como que é usar... Agora indo para a internet, né? A comunicação não verbal nos meios digitais. Como assim, né? Como que a gente usa do nosso corpo, da nossa arte, para comunicar uma marca, para comunicar um evento que seja... Como que é raciocinar isso? Porque, como publicitário falando, o publicitário vai falar o quê? Não, vou contratar fulano de tal, atriz tal, ela vai falar sobre isso aqui, sobre a margarina, e é isso. Mas aí vem os bailarinos, que tá vindo uma boa leva de bailarina entrando para o meio publicitário. Não, eu vou fazer não verbal. Eu posso até falar uma outra coisa, mas assim, eu vou mostrar o meu corpo, a minha arte, dentro da minha história, vai evidenciar o produto. Como que é pensar, né, nisso, né? Trazer isso pro nosso corpo, né? Que é o que a gente já faz a vida toda, dançando, levando pro palco. Mas como que é isso, fazer isso virar pro meio digital? Você é a nossa blogueira. É. Você puxa, mas tu tá indo também, tá? Tu tá indo também. Não vem com essa não, tá? Ela é minha musa. Para de bobeira, Mariana. Cara, é muito legal. E eu acho que traz a possibilidade da gente sair um pouco do que a gente tem de mais do mesmo. Né? Então, a gente consegue usar a nossa arte, trazer um outro tipo de olhar para ela. Porque é claro que não dá para dançar efetivamente em todas as publicidades. Eu que trabalho com muitas marcas, todas as marcas... me escolhem por um motivo, mas que não é só
que não necessariamente eu preciso estar fazendo uma sequência de dança, mas eu acho que a gente, enquanto artista, a gente traz uma sensibilidade que deixa qualquer tipo de trabalho e de comunicação diferente. Então, eu acho que é isso que é tão legal e tão bonito, assim, de conseguir escrever um roteiro e dizer coisas de uma maneira não convencional, né? Mais sensível e... enfim, do nosso jeitinho mais artístico. Eu acho isso muito legal. Acho que é uma forma de pensar que sai fora da caixa, tanto pro lado de quem tá contratando, mas também do contratado. Abre portas, né? Porque eu acho que não, mesmo que seja pros consumidores, ver um conteúdo publicitário diferente, não ver só o tradicional que a gente tá acostumado na história da publicidade. E... querendo ou não, a gente tá mostrando essa arte, né? É isso. A gente tá trazendo a nossa arte pra um outro lugar. Claro, tem o show business, como a gente falou, tem show, tem televisão, mas a gente tá trazendo ali pra palma da mão, né? A pessoa tá te vendo ali e de repente, eu tô vendo aqui uma marca tal. Ah, que massa, ela tá dançando ou tá falando e tem isso. E tem uma seriedade, né? Tem uma seriedade. Pra quem não sabe, tem um briefing, tem um roteiro. Uma seriedade muito forte. Tem aprovações. Até a pessoa ver aquele vídeo, meu amor, aquele vídeo já voltou tantas vezes. Já bateu, já até foi desaprovado, não ia postar mais. Tem todo um critério ali pra acontecer. E como que por exemplo, vocês têm um contrato, têm um combinado com uma marca. Como que tá bom, acabou. Como que é procurar outra? Ou já é alguma coisa fluida, outras marcas vão vendo esse movimento, vão aparecendo? Ou tem que ir atrás, igual a gente vai pra audição, fazendo um paralelo aí do digital e o mundo exterior aqui. Eu não tenho ainda esse fluxo, né? Não é fluido isso ainda pra mim. Eu... no momento, estou assim, procurando. Sim, se quiser me contratar, aberta. tudo bom? Eu acho que pelo menos eu tenho ido pelas marcas que eu acho que combinam comigo. Sim. Tipo assim, ou que eu sou fã, ou que eu acho que tem alguma coisa ali que combina. A última que eu fiz, na verdade, eles vieram, né, até mim através do meu namorado. Sim. Mas... justamente pela questão da dança. Porque o que falaram foi... nossa, eu vi que ela dança. Vou mandar umas coisas pra ela. Falei, ok, então tá bom, vamos lá. E aí eu acho que... indo naquele lugar de o que combina com a minha corporeidade. Não só dançada, mas porque eu acho que também tem esse lugar de... principalmente quando eu fui ficando mais velha, eu fui entendendo que a minha dança não é só... botei minha perna na cabeça e dei um giro. Não. Muito esse lugar da minha corporeidade. Como que eu me apresento pro mundo e como eu... apresento aquilo que eu acredito. Sim. Então, oi, você marca Juju. Ninguém te chama de Juju, né? É só Gil aqui. Gente, essa Juju. Mariana que me chama assim, tá? É meu apelido mais íntimo de Araguari. Ela chama e ela manda isso pras pessoas. Você vai ver o Juju hoje? A pessoa, mas quem é Juju? O Gil. Todo mundo me conhece de Gil, Juliano. Mas eu sou diferenciada. Tá tudo bem, amiga, tá tudo bem. A gente tem atividade suficiente, não tem problema, tá tudo amiga bem. tóxica, né? Eu não sou igual aos outros. Tá bom, amiga. Você tem um lugar especial no DVD da Anitta, não se preocupa. Esse DVD... Cara, porque é assim, lá em Minas, o pessoal conhece ela só cortando um pouquinho o assunto que a gente tá falando da publicidade, mas ela é conhecida pelo sapateado lá em Minas. Então todo mundo que veio pra cá pro Rio fazer aula, conhece ela do sapateado. Que é uma monstra, né, gente? Quando todo mundo começou a ver ela na TV, a gente começou a fazer evento. Uma loucura. A gente começou a fazer evento. Tinha show da Anitta, show de outro canto. Ela vai estar no programa. A gente se juntava pra assistir. Gente, e era tipo coisa Copa mais do linda. Mundo. Eu conheço ela, é a Mari Borges da Anitta, não sei o quê. Ele faz isso até hoje. Até hoje. Maravilhosa. Até hoje, faz minha irmã até mandando hoje. mensagem pra ela. Amo. Sou muito Fofíssima. feliz que você é amiga do meu irmão. Mó fã da bichinha. Linda. Mas tem Ela que é ser fã linda. mesmo, gente. Não, aqui tem que ser fã das duas, porque olha, aqui eu já falei, isso aqui a gente quebra o Instagram, viu? A meta tá preocupada aqui. Mas olha, voltando aqui sobre isso, né, das publicidades. E também tem a questão da gente entrar em contato com as marcas pra conseguir, né, esse Sim. trabalho, né? Tem a questão, tem a agência, mas também tem a gente se promovendo ali indo atrás disso. Quando a gente vê que tá acabando, pode entrar mais uma demanda. No seu caso, claro, você tem uma agência que te ajuda, cuida disso, e aí tem um fluxo ali. Eu, na verdade, não tenho nenhum contato, assim,
muito direto com as marcas. Acontece uma vez ou outra das marcas me mandarem mensagem, mas eu encaminho direto para uma agência. Sim. Eu tenho uma agência maravilhosa, que é a Grapa Digital. Se vocês não conhecem o trabalho, vale muito a pena conhecer. Com um time de influenciadores enorme, muito, muito legal, assim. Sim. E elas fazem um trabalho impecável. Eu não fazia... Quando as coisas começaram a acontecer para mim na internet, que foi bem aleatório, eu não fazia a menor ideia do que fazer, de como fazer, do que falar. E as pessoas começaram a me procurar. E eu falei, cara... E aí eu tenho uma grande amiga, Monique, que trabalha com a internet já há muitos anos, que é uma super inspiração, assim. A Monique é maravilhosa. Eu falei, amiga, pelo amor de Deus, eu não sei o que tá acontecendo, eu preciso de ajuda. E ela falou, cara... Eu vou colocar você para falar com a Nick, que é a Nicole, a dona da Grapa, e muito minha amiga agora. Ela falou, vou colocar você em contato com a Nick, você explica a sua situação para ela e vê, porque o casting tá fechado e tal. Eu falei, cara, tudo bem. E aí, quando eu falei primeiro com a Nicole, ela falou, caraca, Clá, eu vou entender aqui o que você quer, porque a gente acabou de fechar. E aí, deu meia hora de conversa, ela falou, tá, tudo bem, agora você é da Grapa. Como é que diz não pra essa mulher? Não diz. Como que diz não? Como que diz não? Foi muito legal, assim. E a partir dali, elas começaram a cuidar 100%, assim. E... é muito legal, porque tem um time muito... Eu tenho as assessoras que cuidam de mim no dia a dia, então elas cuidam da minha agenda, elas cuidam do que eu tenho que postar, elas me mandam tudo decupado, elas cuidam da aprovação, então quando eu gravo, eu mando para elas aprovam com o cliente e me retornam. Uhum. Mas também tem uma outra equipe que é só de financeiro, uma outra equipe que é só do comercial, então... realmente, assim, é uma coisa muito, muito profissional, muito preparada para te vender. Sim. Né? A Nicole fala muito isso para mim, assim. Ela tem desde influenciadores pequenos até influenciadores de milhões, assim. Eu sou pequena perto das pessoas que ela tem. Sim. Mas eu nunca, desde que eu comecei a trabalhar com ela em 2021, nunca fiquei sem trabalhar nenhum mês. Sim. Fofa. Porque... Incrível isso. Massa. Porque elas fazem um trabalho muito incrível e é o que ela fala, assim, agora o meu Instagram tá passando por um momento de transição muito grande, porque eu acho que o que as pessoas queriam ver quando os meus vídeos explodiram era de uma outra fase da minha vida. Sim. E essas pessoas precisam ir embora, elas não vão encontrar mais esse tipo de conteúdo ali. E agora é uma outra coisa. E por um momento eu falei, cara, será, Nick, então que eu continuo fazendo? Ela falou, pelo amor de Deus. Ela falou, cara, as pessoas não te contratam, isso é muito importante também as pessoas saberem, as pessoas não te contratam pelo número de seguidor que você tem. As marcas te contratam pelo tipo de comunicação que você faz, pelo modelo... de como você cria publicidade. Você tem um jeito único de criar as coisas. Então, é por isso que eles te contratam. Não pelo número de seguidor que você tem ou tá perdendo. Ou, enfim, eu acho que é por isso que eu nunca fiquei também sem trabalhar. Eu tento muito colocar a Clarissa, assim, tudo que eu sinto em cada publicidade, eu faço com muito carinho. É muito custoso pra mim no sentido de tempo, de dedicação. Não consigo me dedicar como eu gostaria. Mas eu acho que a gente vai entrar nisso depois, né? Mas é isso. Se eu tenho hoje um trabalho sólido e muito bacana, com marcas muito legais na internet, eu devo absolutamente tudo a Grapa. Isso é bom falar para que as pessoas busquem essa seriedade das agências, Sim. né? Claro que tem quem tá começando, tá buscando ali um por um, tá mandando mensagem, mandando DM. Mas a partir do momento que uma agência entra em contato com você, toma cuidado, porque é a mesma coisa que acontece com modelos, com atores. Sim. Os digitais influencers também, a seriedade da agência, como você falou, diferentes setores, o approach da direção, como que é do gerente, cuidar do seu nome. Exatamente. Que é muito sério. Sim. Você tá influenciando pessoas. Não, é muito sério e, assim, acho que a gente tem que ir mesmo fazendo esse balanço do que é bacana, do que não é. Porque várias marcas aparecem pra mim e eu digo que não dá pra fazer, que não tem a ver comigo, que eu não consumo aquele tipo de coisa, ou que não faz sentido pra mim na minha rotina. Porque a gente tem que ser sincero com quem tá assistindo, né? Sim. E entender também que, apesar da internet... Hoje tem uma movimentação de muita grana na internet, e muita mesmo. Não é um dinheiro que é fácil, entendeu? Então, se tiver muito fácil, é melhor desconfiar, entendeu? Verdade. Esse negócio de vender jogo do tigrinho, esse tipo de coisa. É sério, você até vai ganhar uma grana muito alta. E vai ganhar mesmo. Já tive muitas propostas.
mas a sua carreira acabou. Sim. Não tem quem vai se... Qual é a marca que vai entrar em contato com você depois de você estar vendendo o jogo do tigrinho, entendeu? Então, assim, tem que entender muito aonde você quer chegar com a internet e, como qualquer trabalho, é melhor depois de um dia você conseguir botar sua cabecinha no travesseiro e dormir na paz do Senhor. Isso é uma coisa que eu lembrei da questão dos jobs, das audições também. Os nãos que a gente dá pra job furada. Sim. Tem muita furada. Sim. E pra galera que tá no Rio, em São Paulo, que tem mais, né, demanda, aparece muita coisa bizarra e a galera acaba aceitando, se colocando em risco, que aí envolve a sua segurança mesmo, sabe? Tá bom, beleza. Marlene tá aqui falando, gente. Eu acho que também por medo de se queimar. Que isso é uma coisa que você vai ficando mais velho, você vai... Eu falo como se eu fosse muito idosa, né? Você vai ficando mais velho... Mas tem muito tempo de trabalho, né? É isso. Você vai ficando mais velho, você vai percebendo que, às vezes, o não é que você é uma pessoa ruim ou que você é metida. Não, é o seu trabalho. Que aquilo não me peça para dar de graça a única coisa que eu tenho para vender. Sim. A única coisa que eu sei fazer. Então, se não me serve, se não vai me fazer bem, então, educadamente, ok. E também se não te remunera, a questão da sua hora de trabalho. Tem sindicatos, tem tudo, pelo menos pra ter uma base, ter um piso. Exatamente. E tem trabalhos aí que rolam que não pagam ensaio, não pagam transporte. Sim. A hora mesmo trabalhada do show ou da gravação é uma coisa pífia. Sim. A pessoa acaba aceitando porque não tem muitas oportunidades ou porque quer a visibilidade. E também tem uma outra... São muitas camadas, né, nesse assunto. Sim. Mas tem uma camada que eu acho que é muito importante, que pra quem tá entrando agora, você falou agora dessa coisa de não querer se queimar. E eu acho que as pessoas que estão à frente dos trabalhos, elas se colocam maiores do que elas realmente são. Ninguém vai acabar com a sua vida, não vai ter isso. Se você for uma pessoa que tem qualidade no seu trabalho... Cara, não vai ser o coreógrafo XYZ que vai acabar com a tua carreira. Não existe isso, entendeu? E se a gente não falar sobre isso, e se a gente não mudar isso, a gente sempre vai ter as mesmas pessoas à frente de todos os trabalhos. E é o que a gente não quer, né? Porque se temos corpos tão distintos e trabalhos, enfim, de diferentes nichos e focos, porque as mesmas pessoas estarem à frente. Então, acho que a gente tem que saber. E o próprio meio corrompe, né? O próprio meio corrompe, não se defende. Não se defende. E acaba compadecendo, né? Sim. Mas eu tenho muita fé nessa geração que vem agora. Eu também tenho. Tem uma galera bem raçuda. Eu queria falar que tem uma galera bem raçuda. As coisas mudaram bem pra melhor. Eu tenho gostado bastante desse movimento, mas eu acho que é o acesso à informação. Acho que o acesso à informação, saber dos seus direitos, saber da profissionalização, saber o que tá incluso nesse trabalho, o que não tá, e conversar com outras pessoas, tem aberto a cabeça das pessoas e falar, não, isso tá errado. E a internet tem uma coisa maravilhosa que tem coisas horrorosas na internet, tem coisas horrorosas. Mas, e que eu nem acesso muito, assim, confesso que eu tenho uma rede muito legal, assim, no meu Instagram. Sim. Quem tem que sair, sai, quem tem que chegar, entra, mas quem fica é muito legal. Então eu não tenho muito acesso a essa parte tão ruim, mas a internet traz a possibilidade da pessoa mostrar o trabalho dela, independente se ela está sendo contratada pelo coreógrafo tal ou não, pela produção tal ou não. Então, você vai ser visto. Se as pessoas gostarem do seu trabalho, você vai ser visto. Então é isso, sabe? E basta começar, né? Basta começar para as pessoas começarem a te ver. Uma câmera ali, gente, não precisa nem ser a melhor câmera. Ninguém é mais refém de ninguém. É isso. Não mesmo. E não só na internet, né? Se você estiver presente nos eventos, você estiver indo fazer aula, você tá mostrando ali, acima de tudo, profissionalismo e caráter. Porque também não adianta nada a pessoa ser talentosa e não ter caráter. Então, se você tem seu caráter, tem seu profissionalismo... É o que ela falou, você vai dormir com seu travesseiro tranquilo, é ótimo. Vai dormir tranquilo no seu travesseiro. Sim, eu acho que isso é o mais importante, principalmente sabendo como é a grande dedicação enquanto bailarino, né? Física, de estudo, de tempo, de anos ali. Você poder dormir tranquilo depois de um trabalho que você fez, acho que não tem muito preço, né? Não tem preço algum, gente. Na verdade, né? Tem coisas que são livramento. Bom, falando sobre não tem preço, acho que tem coisas na nossa vida, né, que não tem preço, momentos na nossa vida, né? Então a gente vai pro nosso quadro, que a gente tem aqui em todo episódio, de que momento é essa foto. A gente vai mostrar uma foto aqui na nossa tela, e aí vocês vão contar pra gente que momento foi essa foto na vida de vocês, tá? Então... Boa! Ai, gente, só um minutinho. Boa, já jogou um pack. O developer estava em desenvolvimento.
Eu sei esticar o meu joelho. Para! Quem tá olhando o envelope, você tá com a Anitta. Quem tá olhando o envelope? Você tá no Rock in Rio com a Anitta, no meio de Honório, na Netflix. Que... Amiga, você dobrou... Mas conta aqui desse momento que você viveu. Foi 2019, foi antes da pandemia, 2019, não foi? Foi antes da pandemia. Chorei horrores, inclusive. Eu tinha trabalhado com a Anitta em 2014, né? Que foi o DVD, que eu tinha 15 anos. E aí, anos se passaram. E em 2019, a Ari entrou em contato comigo falando... Poxa, vamos ter Rock in Rio, pensei em você. Pô, chorava horrores. Grandona. Foi a realização de um sonho. Aliás, um salve para Arielle Macedo, eu ia coreógrafa falar, de amor, não é que ela é só coreógrafa, ela é um ser humano, assim, muito incrível, muito fora da caixa nisso que a gente tá falando, assim. A Arielle é gigantesca, talvez a maior coreógrafa que a gente tenha hoje no Brasil. Sim. E é de uma humanidade. É muito incrível o quanto a Arielle, ela consegue chegar a lugares impressionantes sem passar por cima de absolutamente nada. E só pra pontuar, assim, eu não a conheço pessoalmente, mas sou super fã. Morando lá fora, né, nesses últimos 2, quase 3 anos... Gente, a quantidade de adolescente, de gente lá fora que sabe quem é a Anitta e que quer aprender a coreografia... É isso. Zeramos o rolê, tipo Copa do Mundo. A Arielle fez, a gente venceu, entendeu? Não, é isso. Pra nossa geração que cresceu aprendendo o VHS da Britney Spears, maravilhosos coreógrafos, inclusive, mas hoje ver uma coreógrafa brasileira daqui do Rio de Janeiro, preta, maravilhosa, que isso, cara. É digno de muito respeito. E saber que ela ainda por cima te chamou, bicha. Não, e saber que é uma boa pessoa, né? Não, tipo, o que ela falou? Ela chegou onde ela chegou sem passar por cima de ninguém. Cara, garota, e quebrando um sistema. Que mulher incrível. Eu amo quando elas falam sobre, né, ela, a Anitta, como foi esse processo de criar as coreografias, de se tornar vendável. Vamos entrar pro YouTube. Lancei música, tem como dançar a coreografia. Isso foi genial. É isso. Levar a dança pra outro patamar, né? Tipo, Sim. Tem o show, estamos dançando, tem técnica, tem... E olhando pra essa foto, qual foi a sensação que você teve pra dançar pra aquela multidão? Quantas mil pessoas vão no Rock in Rio? Ai, meu Deus, muita gente. E cada ano aumenta mais. É muita gente. Bate 100 mil? Não sei se bate 100 mil. Eu acho que bate. E qual foi a sensação de estar ali com a potência? A Anitta já era internacional, gigante. E você ali, no meio de tantos amigos que a gente sabe, pessoas incríveis ali no balé. E você ali, cara. No Rock in Rio eu tava em choque. Às vezes eu tinha a sensação que não era eu. Pergunta, era você? Eu falo, quem? Pra mim, eu não travei de forma negativa, né? Era uma coisa assim, concentrada, né? Pra fazer meu trabalho. Mas, tipo, é tão surreal, é tão realização de um sonho que você fala, não é possível que isso tá acontecendo. Tanto que quando teve o Made in Honório, que aí foi em Honório, né? Foi em Madureira, né? Na verdade foi em Madureira. Aí eu desabei. Porque eu vi no documentário da Netflix, mostra vocês chorando. Quando aconteceu o Rock in Rio, foi a primeira experiência ali, né? Pós tantos anos. Tava mais naquele travadona. Mas aí quando teve o Made in Honório, já tava mais relaxada, né? Que já tinha dançado o show. Nossa. E aí ela cantava ainda as músicas antigas, né? Sim, Made in Honório. sim. Que me remeteu ao início, trabalho. o DVD, né? Nossa, eu chorei horrores. Pô, que legal, que experiência, né? E pra gente foi Copa do Mundo. Lá em Araguari a gente tava assistindo. A gente viu ao vivo. Aí cada vez que... Acho que é muito, muito legal pra quando a gente vê bailarinos realmente que merecem muito estar ali, sabe? Nossa, que não podiam estar fora dali. Ganha todo orgulho. mundo. Eu acho que é esse sentimento de comunidade que a gente tem, que é muito difícil de explicar, entendeu? O sentimento de venceu, galera, ganha, porque é tão difícil. É muito difícil. Né? É nossa, ainda mais quando você torce por um amigo. Você fala, caramba, a pessoa conseguiu isso, que massa. Pô, muito... Essa não teve como a gente escolher outra. Vamos pra da Clara, então, agora. De que momento é esse, Clary? Vamos. Nossa, eu era um... Eu te falei que a gente voltou no tempo. Gente, eu era um bebezinho. Isso foi... Não sei nem quantos anos eu tinha aí, mas isso foi uma campanha para uma marca chamada You Dance Channel. Nem existe mais, assim... Eu fazia sempre, era muito legal, assim. Eu era muito bebê, eu nem sei quantos anos eu tinha. Você sabe a matéria, né? Você sabe a matéria que a gente achou do G-Show, né? Não. Gata do Esquenta, tira fotos, Mentira! E eu já tinha bailados aí, eu acho. Porque eu abria bailados com um bebê. Eu tinha 23 anos, né? Nossa.
Gata do Esquenta. Gata do cara. Esquenta! Eu juro, foi a época mais feliz de toda a minha vida. Que massa, Sabe cara. quando você é feliz e sabe? E sabe. O Eu Esquenta era sabia. um programão. Eu já te falei Não. isso, eu era muito fã. Cara, era Foi muito muito fã. incrível, assim. Eu que sou muito bagunceira, pagodeira, Portanto, vocês são amigos funkeira, até hoje, a muito galera que tava amigos. ali, né? É. Vocês são amigos até hoje. Isso é Eu muito fiquei legal. muito, na verdade, a Benedita, né? Que é a filha Sim. da Regina, é uma das minhas melhores amigas da vida. E aí, por isso, também fiquei tão dentro, assim, por tantos anos. Mas, juro, o trabalho não era trabalho, não sei nem explicar. Ai, meu Deus. E aí a Bailados veio já nesse tempo, você já resolveu, vou ter meu espaço. E recentemente ela tá com 2 agora. Não bastam 2 espaços, né? Sim, a Bailados ela veio quando eu tava terminando a minha segunda faculdade, que eu também fiz publicidade e propaganda. E, enfim, veio a oportunidade de abrir. Eu tinha 23 anos, mas tinha esse sonho, né, de abrir um espaço desde muito pequeno. Sim. Tinha certeza que ou eu ia ser professora pra vida inteira ou ia ser diretora. E aí, no final do Esquenta, assim, acho que foi numa das últimas temporadas, 2016, eu abri a Bailados. Que tudo, gente. É uma E agora escola temos tão linda. o Centro Integrado Bailados também. Sim, venham conhecer. É. Já faço aqui, não tem problema. Essa eu faço público do coração, porque eu falo, meu coração tem várias cores e uma delas é amarela, porque Ai, o amo. propósito da Bailados me pegou assim. Portanto, eu mudei pra Curicica por causa disso, na época das aulas da Bailados. Vou morar perto desse lugar, eu quero trabalhar. Eu lembro a nossa primeira reunião, foi tipo assim, Foi. tô dentro. Com você eu vou trabalhar. E Ai, foi tão foi especial. muito bom. E pensar que foi um ano só. Eu sinto como se fosse mais, porque eu conheço todo mundo, ainda tenho contato com todo mundo, é tão gostoso. Ai, Ah. fico muito feliz. Eu vou aproveitar. Isso, a gente já tá falando da Bailada, a gente tá falando de sonhos, a gente falou da Anitta, né? Nós temos um quadro aqui no nosso programa, mais um, amando que é, esse quadro. Eu nós amo, temos é vários muito quadros chique. em todos os episódios. E é um quadro muito emotivo, assim, né? As pessoas revelam coisas aqui, eu gosto bastante. E que conselho... Vou fazer uma por uma, hein? Ai, meu Deus, gente. Sim, agora vem o momento do coração. Socorro. Ai, gente. Que conselho Vocês você estão vendo, daria mas eu sou derretida. pra essa pequena aqui? Amor do céu. Não sei se vai dar pra ver aí, mas qualquer coisa a gente coloca na edição. Gente. Mas olha que Muito delícia! nenê. Igualzinha, né? Que delícia! Olha, a Deixa eu franjinha! Uma Modela. paquitinha! Uma Não é paquitinha, uma muito paquitinha! Nossa, que você falaria pra essa lindeza Ai, que gente, agora, que né, loucura. conquistou tanta coisa, viveu tanta coisa massa? Cara, eu diria que você não vai ser o que as pessoas esperam que você seja. Oh. Mas que vai valer muito a pena. Oh. Fofa demais, meu Deus. Segurar a onda e bater o pé de ser quem você é, assim, de ir atrás do que você acredita. Sim. E... Porque tem um preço, né? Tem um da preço segurança. alto. E a gente aprende, a gente toma umas calejadas, mas a gente aprende. Parece clichê, né? Assim, é clichê talvez, mas a gente paga um preço pra segurar quem a gente é, assim. A gente paga. Eu sei bem como é, mas a gente não desiste. É a gente isso. não desiste, isso é o mais importante. É isso. E olhar pra trás e abraçar, né? Essa criança É. é muito gostoso. Eu sei, mas é uma paquitinha. Gente, olha Olha isso. que Eu fazia fofa. buques de face. Book já, gente. Já era modelo? Aquela já queria trabalhar com a Angélica, já queria ser Angeliquete aqui. Só faltou a pinta. Muito Gente, bom. muito linda. Muito princesa. Bom, vou pegar aqui. Agora Essa que eu mesmo. quase conheci nessa Ah, época, não! né? Quase. A gente conhece quase desse tempo, né? Olha aqui, olha gente, isso, que que delícia. E delícia. com sapato, né? Tá Você de tá de sapato sapateado. sapateado. Com colã em cima do short, Cara, né? Entregando a idade. muita coisa rolou já daqui de lá Nossa, pra cá, né? Muita coisa. Muita coisa mesmo. Coisas que eu nunca imaginei. Sonhos que eu achei serem impossíveis, eu realizei. Sonhos novos que eu nem tinha em mente vieram, né? Ganharam forma. Novos sonhos. O que eu diria? Acho que não precisa se pressionar tanto. Tipo, Nossa, não faz mesmo. o que você ama, porque é o que você ama. Então, a arte, ela é o que nós somos, né? Eu não sou artista porque eu quero, eu sou artista porque eu preciso. Então, se você precisa,
não é pra ser uma coisa que te deixa ansiosa ou que você acha que tem que provar algo pra alguém. Então, só deixa fluir. Seja você o que tiver que ser, vai ser. E tá sendo, né? Está sendo. E tá sendo, né? Estamos lindamente, vivendo, tá não precisa sendo, ter tanto estamos medo. sendo, né? O medo, ele atrapalha muito, então... E de sapatinho, gente. Não, de gente, sapatinho. essa De Mini Mário não tem a sapatinho. menor condição. Isso é nariz. Né? Olha aqui a posturinha, gente, a mãozinha. Ai, gente, que lindo. Aí eu já era mais comportada, não era mais tão louca, não. Tava mais tranquila já. Mas é isso, né? A gente olhar pra essas crianças, né? E ver que a gente perseverou, né? Acima de tudo. Conquistamos o que estamos conquistando ainda, né? Amém. E tem muita coisa ainda pra gente fazer, né? Então, tô muito feliz que vocês estão aqui comigo. Tô muito empolgado de ouvir isso tudo e inspirado. Aproveitando para falar para as pessoas, não deixe de curtir, comentar e compartilhar aí, viu, galera, esse gente. episódio. Você que tá ouvindo, não deixe de seguir a gente nas plataformas de streaming. Se tá ouvindo, se tá vendo, já segue aqui no canal do YouTube também, compartilha com a galera, viu, que esse episódio tá bem gostoso. E só para complementar, que eu fico muito feliz que o TEP me trouxe para essas duas pessoas tão felizes. Ai, meu amor. Né? Então, pessoas incríveis, mulheres empreendedoras que estão aí levando, assim, uma galera com vocês, seja nas redes sociais, seja nos trabalhos, seja no círculo social, levando uma mensagem tão positiva no momento que a gente está precisando cada vez mais no mundo. Como levar essa mensagem é importante, né? E eu fico muito feliz de ter duas mulheres tão incríveis aqui na minha mesa, viu? Ai, muito obrigada. Ai, muito obrigado mesmo, viu? De coração. Obrigada a você. Acho que é muito, muito, muito recíproco, né? A gente que trabalha com você, que tem a oportunidade de ter você no dia a dia, enfim, sente muito o quanto você é muito dedicado e apaixonado pelo que você faz. E é muito, muito, muito inspirador, assim, compartilhar os dias com você e agora a vida. A vida, isso. né? Ai, que delícia. Então, pra muito mim, obrigada. Eu que agradeço por vocês terem estado aqui comigo nesse episódio. É muito especial. Eu tava falando isso com você essa semana, quando estávamos na Pedra do Sal. Que um pouco depois daquela foto, né? Já era um pouco mais velha. Mas quando eu comecei o Tap Rio, eu era muito novinha. Sim, E vocês sim. já eram adolescentes. Sim. E eu achava vocês incríveis. Eu olhava o Juliano e falava, ai, eu quero tanto ser amiga dele. Ele é tão legal. Tipo assim, é uma admiração muito grande que eu tenho por você. Tipo, todo mundo sabe que você é meu irmão. Quando esse menino saiu daqui, eu chorei que nem de desidratar. Sofremos todos, né, gente? Mas é isso, faz parte Então, da vida. assim, oh meu Deus. Então, eu Coisa fico mais muito linda. orgulhosa de quem você é como pessoa, como artista. É absurdo ver tudo que você tem construído e vai continuar construindo. Eu sou muito sua fã. Muito. Você sabe. Dela também, ela sabe pra caraca, eu choro demais. Muito, muito, muito. Gente, Eu sou vocês muito fã de sabem que, vocês. assim, a minha passagem aqui no Rio de Janeiro foi babado, né? Não foi muito grande. E eu tive pessoas que tiveram comigo. E vocês, assim, foi ali. Falaram, nós vamos contigo. Você vai passar por essa temporada no Rio de Janeiro. E dali eu voei, né? Aconteceu. Voltei pro exterior e tamo aí. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Se deixar, a gente ia ficar aqui isso. 2, 3 Eu tinha horas. tantas coisas Já programadas choramos, já mentalmente. Já. Mas olha, as portas vão estar sempre abertas do PodTap para comunicar esse talento, esse trabalho incrível que vocês têm. Não preciso nem falar, vocês sabem, compra a briga de vocês sempre, viu? E, gente, a gente tá aqui indo pro final, né? E eu queria dizer que depois daqui, nós já vamos pro último episódio do PodTap na semana que vem. A gente vai terminar a primeira temporada com convidados incríveis. Eu vou literalmente revisitar a minha história no próximo episódio. E você não deixe de conferir os episódios que estão aí disponíveis já, tá bom? Não deixe de ouvir, de ver, curtir, compartilhar os artistas que passaram por aqui na nossa mesa do PodTap. Agradecendo mais uma vez as empresas que estão patrocinando o PodTap. A Block e a Chloe Mound Foundation. Eu tô indo, mas semana que vem eu tô de volta com muito mais aqui no PodTap. Até lá!